Tudo bem com vocês? Aqui é a Marcela Lopes. A gente vai fazer um pouquinho de queimadura. Então, vamos falar de um tema que é muito importante, muito importante. A gente precisa conhecer queimaduras. Eu não conheço um médico ou alguém da saúde que não precise como é o negócio das queimaduras. Para qualquer coisa, tem muito comprometimento da pessoa que está queimada e tem muita ansiedade no profissional que está atendendo. Então, a gente tem que ter em conta que é um tema muito importante. Não só para as provas, não só para esse tipo de coisa, sino que na vida diária, qualquer coisa pode acontecer com o paciente queimado, tá? Então, essa é a primeira mensagem. Lembrem que é muito importante, sem fixar só nas provas da residência, do revalida e tal, a gente precisa conhecer queimaduras. Precisa, tipo, não importa que você vai ser, lógico, dermatologista precisa, né? Mas não importa se você vai ser qualquer coisa, ortopedista precisamos, clínico geral precisa, todo mundo que está envolvido com a saúde precisa, tipo enfermeiras, fisioterapeutas, então, bora lá. Essa de hoje é uma pintada só, a gente vai falar rapidinho das queimaduras, vai falar só o que a gente precisa lembrar para pegar o livro e aí ter melhor afundamento dos conhecimentos. Por quê? Porque é muito difícil que em menos de uma hora eu fale para vocês as coisas que vocês precisam. Então, vocês precisam aqui só para fazer uma abordagem inicial, tá? Lembrem, é uma pintada do tema, mas ele é muito importante. Eu quero, no começo, falar para vocês que, de verdade, vocês precisam saber todas as coisas que acontecem com as queimaduras. Então, ele tem uma importância epidemiológica tão grande, não é só com os negócios dos fogos de artifício, não é só pela eletricidade, uma vez a outra, uma queimadura química, não. Tem muita coisa, tipo, a maior porcentagem de queimaduras é em criança, e é por líquido quente, tá? Então, se a maior porcentagem de queimadura é em criança e é por líquido quente, normalmente vai ser de alto risco, vai ter uma morbimortalidade muito alta. Então, lembrem isso aí, e vocês têm que saber que todos os países têm campanhas gerais de prevenção de queimaduras. Então, o dia de luta nacional contra o fogo, contra as queimaduras, é o dia 6 de julho, tá? Agora, como eu falei no sábado, não sei se vocês acompanharam na live, quando a gente falou de cicatrização, vamos falar um pouquinho da pele, tá? Mas um pouquinho, tipo, dermatologista não fica aí brigando comigo, não. Eu não vou falar igual vocês. Mas eu preciso que vocês relembrem que a pele é uma coisa muito importante. Tipo, é um órgano gigante, é o maior órgano do corpo, é quem faz a cobertura, a proteção de todos os nossos órgãos mais delicados, por dizer alguma coisa. E ele faz muitas funções. Ele faz controle térmico, ele faz a proteção para infecções, ele faz, tipo, a regulação de sudoração, de excreção de muitas substâncias, faz o controle bacteriano, faz muita coisa para a proteção da gente. Além disso, ela tem glândulas, né? Glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas. E ele tem capas, tá? Então, nessas capas, nessas capas, vocês precisam lembrar que cada queimadura, dependendo da profundidade que tenha, ela vai ter um maior comprometimento ou vai ter um risco diferente. Então, por isso que eu botei a primeira parte é falar de pele. Então, temos que falar da epidermis, temos que falar da importância imunológica que tem a epidermis, temos que falar que ela tem uns estratos, tipo, são uns andares. Não é só aquele corinho que cobre nossos ossos, não, isso não acontece assim. A pele tem toda uma vida e tem muita coisa para fazer. Ela tem toda a parte de sensibilidade térmica, sensibilidade ao tato, sim? Então, lembrem disso. Na dermis, como tal, a gente tem toda a parte que tem que ver com colágeno, tem que ver com toda a parte de glândulas sebáceas, a parte de os folículos pilosos e tal. E enquanto na hipodermis, que é a etapa mais profunda, ou o tecido celular subcutâneo,
Ali a gente também tem um rico conteúdo de tecido conjuntivo, tá bom? Então, olha que não é só aquela capinha que vocês veem e sentem ali, não, é muita coisa envolvida e é muita coisa que a gente fica expondo, tá? E nessa exposição a gente pode ter uma queimadura, tá? E é por isso que a gente vai falar hoje do tema, da queimadura. Então, vamos falar que temos várias classificações. A primeira tem que ver com a classificação pela profundidade da lesão. Então, quando é uma espessura parcial e quando é uma espessura total. Já a gente falou das 3 capas, então se é uma espessura parcial, tipo na epidermis, ela vai ter uma repitelização completa. Se ela compromete a dermis, ela já não vai ter uma repitelização total, já pode ter uma cicatriz ou pode ter uma repitelização mais lenta, tá? Então, lembra disso. A lesão superficial é só a capa, só a epidermis, sim? Que pode ser a queimadura solar. A gente vai afundar um pouquinho mais essa outra classificação, que é uma das mais importantes e ajuda no tratamento. Então, no segundo grau, já tem bolha e pega parte da dermis. Na terceiro grau, a gente está bem profundo, tá? Pega todas as camadas, pode pegar o nervo, o tendão, tá? Então, aqui vamos continuar um pouquinho falando dos graus. Geralmente, essa ali é uma queimadura de primeiro grau. Não é que não seja importante, porque ela dói muito, tipo, todos nós na praia, na piscina, qualquer coisa, já a gente pegou uma lesão disso. Pode ter um golpe de calor, pode ter outros comprometimentos, mas para tratamento de queimaduras, a gente descarta a queimadura de primeiro grau, tá? Ela tem eritema, calor, dor, não tem bolha, tem descamação em poucos dias, a gente já sabe que fica igual uma serpente, né? Uma cobra. Não faz cicatriz e tem pouca repercussão sistêmica, tá bom? Falando do segundo grau, ela já vai pegar uma parte da derme, tá? Ali, ela tem dor, tem muita dor, essa é a queimadura que mais dói, tá? Tem eritema, edema, aerossóis e úlceras. Segundo grau tem bolha, lembrem disso, tem bolha. Cicatriz mais lenta, aproximadamente 2 a 4 semanas, e pode ter uma discromia na pele ou cicatriz. Enquanto as queimaduras de terceiro grau, ela já faz um comprometimento de todas as camadas da pele, tá? Eu vou falar no começo para vocês, durante a apresentação tem algumas imagens que são um pouco mais fortes, tá? Tipo, não é só para o pessoal de saúde, é para que todo mundo entenda o risco, sim? Sou meramente ilustrativas, eu não quero que vocês saiam assustados daqui. Mas acreditem comigo que eu trabalhei na emergência há muito tempo e tem colegas que nos estão escutando aqui que sabem que tem queimaduras que são muito, muito feias, sim? Que não dá para mostrar para vocês. Mas tem algumas imagens durante a apresentação que são um pouco fortes, mas não esquente a cabeça com isso, só para entender o problema que a gente está enfrentando, tá? Então, aqui falando um pouquinho das queimaduras do terceiro grau, a gente precisa saber que ela pega todas as camadas, sim? Incluindo tecidos mais profundos, tipo osso, tendões, ligamentos e outras estruturas que, lógico, vai ter um comprometimento. Por quê? Os expertos falam que essa queimadura é indolora, mas eu vou falar que isso é percepção. Você fala que é indolora, tá? Se pergunta para você, você vai falar o mesmo que está no livro. Por quê? Porque ela fala que queima os nervos, né? Só que, como tem vários graus, é muito difícil que não tenha um comprometimento nervoso. Mas, tudo bem. Terceiro grau, indolor. Ela causa uma lesão branca marrom, tá? E os bordes, eles têm uma limitação para cicatrizar. Então, normalmente, elas deixam cicatriz. Sempre vai deixar cicatriz e a maioria das vezes, se ela fecha, vai ter uma retração das bordas, tá? Então, a gente tem a fisiopatologia, tá? Tem eventos fisiopatológicos, porque não é só a pele. Os principais desses eventos
fisiopatológicos são alterações hemodinâmicas. Então, a gente tem uma liberação de substâncias vasoativas, tem uma perda de líquido e proteínas para o espaço extravascular, vamos perder líquido do tecido intravascular, e isso vai fazer que a gente tenha um edema muito grande. Então, nessas 36 e 48 horas, a gente precisa estar de olho constante com o paciente, tá? Então, essa perda de líquido pode ocasionar uma diminuição do débito cardíaco. Então, há alterações hematológicas, por quê? Porque o corpo fala, cara, eu preciso macrófagos, eu preciso fibrose, eu preciso outras coisas, e esquece de fazer, tipo, hemácias, tá? Essa é uma explicação rápida para que vocês entendam. Mas tem uma perda de massa eritrocitária. Então, fica de olho com a anemia do paciente. Pode ter um desvio do metabolismo proteico e tem uma menor produção de hemácias, como eu falei. Então, enquanto as partes de alterações endocrinas, a gente tem um padrão endocrino catabólico, né? Ele tem níveis elevados de padrão catabólico. Tem níveis elevados de glucagon, cortisol, catecolamina. Tem níveis diminuídos de insulina e triiodtironina. E normalmente isso muda depois de que o paciente tem uma boa hidratação, tá bom? Então, entre maior é a queimadura, maior é o catabolismo do paciente, tá? Também, e nessa parte, a gente tem que entender que quando o tecido celular, o tecido já muda, tipo, já começa a ficar melhor hidratado, ele já muda para um mecanismo anabólico, sim? Tem alterações gastrointestinais, aproximadamente 25% das pessoas, da área queimada está comprometida e o paciente faz cílio paralítico. Então, no terceiro a quinto dia, a gente retoma uma peristalse, tá? Então, normalmente tem um caldo de cultura ali para fazer uma transposição bacteriana, uma translocação bacteriana, tá? Então, pode fazer obstrução, pode ter muito comprometimento em toda a área gastrointestinal, tá bom? E a outra parte são alterações imunológicas. Lógico, a principal complicação, a principal causa de morte pelas queimaduras é a infecção, tá? Por quê? Como a gente falou no começo, a pele é uma barreira natural. Então, se ela faz necroses, se ele faz uma depressão imunológica, se ele não tem uma boa proteção, ele vai fazer uma alteração e por isso é o risco de morte, tá? Então, alguma coisa que a gente tem que lembrar muito bem, primeiro, ele é um politraumatizado, não tem como fugir disso, tá? Para quê? Para vocês fazerem um tratamento certinho. Normalmente não é a pele e chegou queimado e já, não. A gente tem que ver as queimaduras elétricas, as queimaduras químicas. Então, temos que avaliar a fonte, tá? A gravidade, o tempo, em qual era o ambiente que o paciente estava lá. Normalmente não é que ele embota o dedo na tomada, não. Normalmente é uma queimadura de grande porte, tipo, fontes de alta energia e faz umas queimaduras grandes, tá? Então, lembre de todo aquele evento fisiopatológico da inalação dos gases e para queimaduras das vias aéreas, tá? E lembrem que isso também pode ter lesões associadas, tá bom? Por quê? Porque às vezes é vítima de uma explosão, ele saiu voando, ele teve uma queda, pode ter algum trauma no tórax, um TEC, tá? A gente vai falar um pouquinho disso, mas é para vocês terem em conta que um queimado é um politraumatizado, tá? Então, é isso. Então, como a gente vai tratar o queimado? A gente vai tratar o queimado como um politraumatizado. Como a gente trata um politraumatizado? Como todos os pacientes, né? A gente tem que fazer aquela avaliação psicorrígida que temos que fazer com todos os pacientes graves. A, B, C, D, E, tá? Então, na primeira parte, a gente tem que avaliar a via aérea. Então, já sabemos que pode ter uma lesão por inalação. Se ele já tem uma lesão por inalação, ele vai ter pressão no local,
pode ter chamuscamento de cílios e vibriças, tem que olhar bem o paciente, porque às vezes ele tem uma hipóxia e ele está agitado, gritando, e o médico na emergência fala que o garoto está lá doido, ele vem de um incêndio e tal, de uma fumaça, mas está lá gritando. Então, muitas vezes a gente esquece dessa importância e não vai olhar qual importância é as pequenas coisas. Então, ele faz a hipóxia, não só ele, as pessoas que morrem no incêndio, os 50% das pessoas que morrem no incêndio é por queimadura das vias aéreas, tá? Então, vamos ver, sempre que ele faz uma transformação de carboxihemoglobina. A carboxihemoglobina tem uma afinidade 200 vezes maior que o oxígeno, tá? Então, lógico, a gente está mudando o oxigênio por carboxihemoglobina, a gente não tem oxigênio no corpo. Ele pode ter náuseas, vômito, acidose, sonolência, cefaleia, todas as coisas que podem vir de uma hipóxia. Sim? Então, lembre, esses ambientes assim, da fumaça, é muito diferente que quando eles chegam lá no pronto-socorro, no pronto atendimento. Eles já chegam lá, normalmente chegam lá limpos. Mas, como foi o ambiente, tá? Então, aqui a gente precisa ter em conta isso que eu estou falando. Por quê? Porque muitas vezes a gente esquece de olhar as vibriças nasais, os cílios, sim? Então, a lesão térmica das vias aéreas superiores é muito, muito importante a gente dar uma avaliada desde o começo da chegada do paciente. Então, normalmente, queimaduras estão relacionadas com queimaduras da face e do tórax, mais ainda do tórax anterior. O período crítico deles é de 2 a 4 horas. Sempre tem que observar esses sinais que eu estou falando. Eu sou super, super chata repetindo isso, mas é bem que vocês têm que ter uma coisa muito clara, e é isso, dar uma avaliada no paciente. Não importa que o paciente esteja chato, que esteja grosso, que esteja gritando, pulando, não importa. Você tem que dar uma avaliada, pelo menos no nariz, tá? Se ele tem estridor, se ele tem aquele escarro carbonáceo, está preconizado fazer uma intubação precoce. Tem muitas perguntas de residência médica, do Revalida mesmo, que falam que é uma paciente jovem, a gente vai discutir questões mais para frente, mas elas podem fazer isso, tipo, tem vibriças queimadas, tem um escarro carbonáceo, mas está lá gritando. Ah, não, ela está falando, então não é importante. Não, está indicado fazer uma intubação precoce. Por quê? Porque as vias aéreas, elas queimadas, elas incham. Então, ela vai fechar essa via aérea do paciente. Ali, de vez, a gente tem que estar de olho com as lesões da via aérea baixa, tá? Então, se ele fica exposto muito tempo, ele pode, uma vítima de explosão, pode ter pneumotórax simples, hipertensivos, abertos, qualquer coisa que tenha que ver com o comprometimento da V, né? Da avaliação inicial do paciente. Então, lembrem isso, é muito importante. A gente sabe que isso é uma lesão grave, sempre tem que botar oxigênio, sim? E se vocês têm aquela queimadura circunferencial de tórax, tá? A gente está indicado fazer uma escarotomia. Eu não vou ter uma escarotomia em vivo, porque vocês sabem como é uma escarotomia, ela é bem impressionante, né? Mas eu vou ter o exemplo, né? É uma abertura da pele em H, sim? Por quê? O paciente não consegue expandir o tórax. Então, ele precisa ampliar o espaço para conseguir um melhor jeito de respirar, tá bom? Lembrem, escarotomia não é a mesma coisa que a fasciotomia. A gente vai falar um pouquinho de fasciotomia na área de queimaduras por eletricidade, mas é bem diferente. Então, lembra, escarotomia em queimadura circunferencial de tórax, tá bom? Agora, a gente vai falar de C. Depois de V, a gente sempre tem C, né? Aqui, a gente sabe que ele tem uma perda volêmica bastante importante, tem perda da proteção da pele, tem perdas para o terceiro espaço, e nesses pacientes, a gente tem que fazer uma reposição volêmica mais agressiva, tá? Tem que abrir 2 acessos calibrosos. Ele é um politraumatizado. Nunca esqueça disso, nunca. Ele é um politraumatizado, ele vai precisar os mesmos 2 acessos calibrosos que um paciente grave. Ele
ele é grave, de fato. Importante é conhecer a área queimada. Importante é que ali, nessa contagem que a gente está fazendo o tratamento, a gente esquece da queimadura de primeiro grau, esquece dela, tá? Lembra, a gente tem umas regras para fazer estimativas da área queimada. Temos uma que é muito comum, que é a regra dos 9 de Wallace, né? Ele fala 4,5, 4,5 cabeça, na frente e por trás, tórax 9, abdômen 9, genitália 1, pernas 9 e 9, tá? Só que na criança é diferente. Por quê? Porque a gente, quando é criança, tem uma cabeça maior, né? Então, os 9 que faltam ali em cima saem da perna, tá? Normalmente 13,5% a 14% que a gente conta das pernas dos menininhos. Aí, depois que a gente tem essa contagem de quanto é de superfície corporal queimada, a gente tem que fazer a fórmula de Parkland, tá? Depois de calcular a superfície de área queimada, tá? Ali, a gente vai fazer de 2 mililitros por solução de cristalóide por peso por superfície de área queimada, tá? Isso daí é um cálculo que você vai fazer para as primeiras 24 horas da queimadura, tá bom? Da queimadura, não é do momento que ele ingressa na emergência, não. Se ele chega depois de 4 horas, você tem que botar a metade nas primeiras 4 horas de atendimento. Eu sei que não é muito fácil de pegar na primeira, mas é da queimadura, tá bom? Então, normalmente, você tem que avaliar a eficácia como no débito urinário, tá? Então, como a gente vai fazer? Nos adultos, tem que ter de meio a 1 mililitro quilo por hora e nas crianças 1 mililitro quilo por hora. A outra coisa que eu queria recalcar para vocês é, nos protocolos antigos do Ministério e em todo lugar do mundo, falavam de 2 a 4 mililitros de cristalóide. E tá bom, eu sei que vocês podem brigar comigo, mas na nova edição do ATLS, a 10ª já, fala de 2. Lembrem que a gente está tentando evitar o excesso de volume no paciente. Então, por isso, lembrem do 2, tá? 2 por quilo por superfície de área corporal. Agora, falando da parte neurológica, tipo, a gente já tem A, já tem B, já tem C. Lembrem que a escala do ABCDE é uma coisa que é passo a passo, não pode fazer uma sem a outra. Agora, falando do neurológico, vocês têm que ver se o paciente tem uma confusão mental, se ele está fazendo alguma perda de líquido, se essa confusão mental é por uma hipovolêmia, se é por uma hipotensão. Sempre registre tudo o que o paciente está sentindo, está pensando, tá? Também tem que ver que o TEC, tipo, o trauma crânioencefálico, pode estar associado com explosões ou lesões elétricas. Na avaliação neurológica, igual qualquer paciente, vocês precisam pegar a escala de Glasgow, vocês precisam avaliar as pupilas do paciente, sim? Então, isso daí vocês já conhecem, no TCE vocês vão estudar essa parte. E a estabilidade hemodinâmica é muito importante, sim? Por quê? Porque ele vai prevenir as lesões secundárias, tá? Na área de exposição, a gente tem que prever a hipotermia, tá? As pessoas falam, nossa, mas está queimado, o cara tem que estar muito quente, né? Mas não é verdade, ele perdeu a roupa dele, sim? A gente, por baixo da roupa, a gente tem a pele, né? E a pele é nossa maior proteção e nosso regulador térmico. Se a gente perde ela, a gente já perde tudo. Perde o jeito de melhorar o quente e frio. Então, a perda de calor neles é muito grande. Saindo do local do evento, eles podem fazer uma hipotermia pior que os outros pacientes, sim? Na parte de exposição, a gente recalcula a área queimada. Tipo, na primeira parte, a gente pode fazer meio que cabeça, tórax e perna. Mas aqui a gente já pode dar uma avaliada bem na parte anterior, posterior e fazer o cálculo normal, o cálculo completo. Lembra que tem que esquecer as queimaduras de primeiro grau, tá? Ali, por favor, nas queimaduras químicas e nas queimaduras de aumento de temperatura, tem que tirar a roupa e, lógico, os agentes térmicos.
por que não fazer uso de água fria ou por que fazer uso de água fria? Então, se é uma queimadura muito pequenininha, tipo, você está cozinhando lá em casa, bota a mão na panela, tá bom, bota a aguinha fria. Mas se é uma queimadura de níveis grandes, tipo, superfície corporal mais de 20%, tipo, até um 10, 15%, não bota água fria, tá bom? Não faz isso. Por quê? Você está propiciando aquela hipotermia que a gente acabou de falar, tá? Se são pequenas lesões, pode, tá? Então, envolve a vítima com toalhas secas. E umas coisinhas especiais, tipo, na queimadura elétrica, falar isso é até brincadeira, né? Remover a vítima da fonte. É lógico, né? O cara está lá temblando ainda e a gente tem que tirar da fonte. Isso é muito importante. E nas queimaduras químicas, a gente tem que fazer uma irrigação exaustiva, tá? Então, o que a gente vai fazer é água, tá? Não é que se ele queimou por ácido, a gente vai botar álcalis, ou se ele queimou por álcalis, a gente vai botar ácido, não. Sai com essas ideias malucas da cabeça, tá bom? A gente tem que irrigar exaustivamente para retirar o que fica de adiante, tá? Depois, vocês têm que passar ela para cirurgião plástico e tal, porque as queimaduras químicas são graves. De entrada, são graves. Elétricas e químicas são graves. Aí, o tratamento cirúrgico, lembrem que o tratamento cirúrgico, normalmente, nas queimaduras de segundo e terceiro grau, vai ser o passo final, tá? Depois de estabilizar o paciente, tá? Depois de fazer tudo o que tem que ser feito na escala de A, B, C, a gente vai entrar para pensar no tratamento cirúrgico. Então, faz enxertias da pele após a estabilização, tá? E às vezes você tem área queimada tão grande que não tem pele suficiente, mas tem algumas peles sintéticas, tem algumas coisas autólogas, então esse tipo de coisas podem ser utilizadas, mas isso já é um pouquinho mais para frente, tá? Desbridamento do tecido inviável, essa é a parte cirúrgica mais importante, essa é que vocês precisam lembrar, que o paciente que tem um tecido necrótico, que tem músculo necrótico, qualquer coisa necrótica, ele precisa tirar isso, tá? Ele precisa tirar porque isso é uma fonte de infecção. Então, normalmente, o que a gente faz é uma excisão tangencial do tecido queimado e tenta fazer a cobertura cutânea imediata. Tenta, sim, porque a pele sob tensão também vai ficar ruim, vale? Aqui, falando um pouquinho dos tipos especiais de queimaduras, tipos específicos de queimaduras, então, eu vou dar umas pontadas da queimadura elétrica e a queimadura química. Então, na queimadura elétrica, eu quero que vocês saibam que normalmente a gente pega um paciente e ele tem um ponto de entrada, um ponto de saída. E muitas vezes as pessoas falam meio que, não, é brincadeira, o paciente está lá e só tem uma queimadurinha. Mas esquece disso, tá bom? É muito importante que vocês lembrem que é um tecido que é condutor de eletricidade por natureza é o músculo. Então, ele vai pegar toda a queimadura e por baixo da pele ele vai ter uma queimadura muito grave. Então, se ele tem uma queimadura muito grave, ele vai fazer uma mioglobinuria. E esse substrato, esse componente, esse composto, ele vai fazer um dano renal. Além disso, ele vai necrosar e vai fazer que a pressão do compartimento ela aumente. Então, vamos ocasionar um síndrome compartimental. E é aqui onde entra a famosa fasciotomia, que eu falei lá no começo, que a gente nombrou a escarotomia, lembra? Com a queimadura circunferencial do tórax. Aqui não. Aqui é uma fasciotomia, tá? Porque é um alto risco de síndrome compartimental. E a fasciotomia é uma abertura maior, tem que abrir a fáscia do músculo e deixar ele exposto, porque ele está fazendo um dano muscular, tá bom? Então, lembrem dessa tal da síndrome de compartimento. É muito importante, mas ainda nas extremidades, porque o tecido lá dentro fica preso, tá bom? Então, é por isso que aquela queimadurinha, só um ponto de entrada, um ponto de saída, esqueça disso. Essa é uma história que vocês já não vão falar nunca mais, tá? Além disso, a eletricidade, como a gente reanima um paciente? Com eletricidade, né? Se ele levou um chute elétrico, ele pode ter arritmias, né? Então, é essa parte com queimaduras elétricas. Elétricas e químicas de entrada são graves.
Agora, a gente vai falar um pouquinho de queimaduras químicas. Pode ser por ácidos, por álcalis, por fenóis, por fósforos, sim. Já falamos, se tem ácido não bota álcalis, se tem álcalis não bota ácido, esse tipo de coisas não vamos fazer. A outra coisa é que elas são mais profundas do que parecem, tá bom? Então, aqui vocês têm que lembrar isso. Você tem aquele vermelhinho, mas ele pode estar mais fundo. Então, você precisa lavar e lavar e lavar e lavar, porque ele causa muita dor e começa a ulcerar os tecidos, tá? Também, lógico, pode causar uma necrose. São mais comuns as queimaduras por álcalis, tipo líquido de bateria. Ele causa queimadura por álcalis, tá? A gente vai fazer os debridamentos, porque ele faz umas necroses por liquefação e coagulação. Tratamento para gente que trabalha na emergência é água e debridamento. Depois, não, espero que vocês nunca queimem por isso. Depois o paciente vai ser atendido por cirurgia plástica, por muitas coisas, tá? Então, isso aí é um apanhado muito, muito rápido da área das queimaduras, que eu preciso que vocês lembrem que é muito importante. Vocês precisam levar, porque a leitura do paciente, todos nós estamos envolvidos com um queimado grave, tá? Ele é um paciente grave, é um paciente que cataboliza demais, tipo, ele é o maratonista dos traumatizados. Então, essas aí eram as grandes coisas que eu queria que vocês tivessem hoje. É rápido, eu sei que é muita coisa para falar de queimaduras, mas é as coisas básicas. Então, lembrem o que elas são, né? Lembrem os agentes etiológicos, os que mais nomeei aqui, tá? Lembrem a classificação por profundidade. A regra dos 9 é muito importante. A regra de Parkland para fazer a hidratação do paciente. Lembrem das coisinhas da pele, que a pele não é só aquela casca ali que não tem vida, não, ela é muito importante. É o maior órgão do corpo. E é isso. É isso por enquanto. Agora, as questões. Que vocês não têm perguntas de queimaduras? E é isso. Isso daqui é mais um presente para vocês e para mim. A gente tem que se preparar para a vida como médico, tem que se preparar para a vida como profissional. A gente não joga com notas, com canetas, com papel. A gente joga com a vida das pessoas. Então, temas tão importantes como queimaduras, vocês não podem deixar passar. Não pode, não pode. Tipo, nem que seja para a prova, nem que seja para o dia de plantão. Por quê? Porque vocês vai ter uma pessoa com muita dor, vai ter uma pessoa com alguma coisa que aconteceu na sua vida. Normalmente as queimaduras acontecem por algo muito ruim e ele não estava esperando aquele trauma. Então, isso, um infarto, um parto, coisas que você tem que saber. Como médico tem que saber, não tem jeito. Então, você prepara para as provas ou se prepara para a vida. Porque isso daqui que a gente escolheu fazer é a nossa vida. Tem que ser muito bom, porque dependem outras vidas disso, tá?